Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema aí o trânsito de São João del Rei. E para falar sobre o assunto, estamos aqui com o diretor operacional de trânsito da cidade, Laurivaldo Ferreira Alves, mais conhecido como Valdo. Ele puxa minha orelha toda vez que fala assim, é Valdo, cara. É Valdo, que todo mundo conhece como Valdo, é mais fácil. Ok, antes de mais nada, a gente fez a pergunta no bloco anterior, né, da moradora da Caeiras, foi Cristina, obrigada pela participação. Lembramos a você, telespectador, que hoje, no dia 21 de novembro, o nosso programa é ao vivo. Então, se você quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie mensagem de texto ou WhatsApp para o 99972-1640. Valdela perguntou sobre a questão dos sinaleiros pararem de funcionar à noite, né? E até no intervalo a gente estava falando ali da rotunda, da Antônio Rocha, você chegou a mencionar que é um horário mais cedo, que são trechos que vocês acreditam que seja mais perigoso, é por isso? A gente procura estudar o local e ver o tipo de trânsito. Por exemplo, na Lei de Castro, com a Frei Cândido, que é um cruzamento muito perigoso, lá a partir só de meia-noite. Caiu o trânsito, já deu aí mais tranquilo. Lá na Rotunda, a partir das 9 horas da noite. Lá próximo à Casa Tupã, também, a partir da meia-noite. Então a gente vai olhando esses locais. E o tipo, e o tipo de trânsito para que a gente possa colocar o... Desculpa, pode recuperar. Vou só pedir pro pessoal da produção, depois do intervalo, trazer uma água para você. Então a gente procura olhar esses locais e melhorar, adequar para aquele local. Ok. Valdo, até no intervalo também eu estava falando a respeito de alguns sinaleiros que estão com o tempo errado, né? Ali na Frei Cândido com a Leite Castro, né? Que eu te falei que estava, né? Esse tempo também estava um pouco confuso, né? Ali a gente... O que aconteceu, cara? Alguns dias atrás houve uma chuva muito forte e teve um raio lá naquela área. Tanto que aquela região ficou um bom tempo sem energia elétrica. Aí houve uma alteração na programação, porque esses semáforos São João del Rei, eles funcionam tipo um computador. Eles têm um CPU, tem uma placa-fonte, potência. E ele se protege. Quando há uma descarga elétrica, ele se protege. E foi o que aconteceu. Ele protegeu, ele se desligou. Quando ele voltou, por ter dado essa descarga elétrica muito forte, houve uma mudança na programação. Aí hoje de manhã nós fomos lá e consertamos a programação, ele voltou a funcionar normalmente como já estava antes. Valdo, a nossa produção é eficiente, já trouxe até a sua água, se você quiser beber um pouco para melhorar a garganta, pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o telespectador, lembrando que hoje nosso programa é ao vivo, então vocês podem entrar em contato com a gente aqui no 3372-3720 ou nos mandar mensagem de texto ou WhatsApp para o 99972-1640. Obrigada, Renato, pela água, viu? Bom, Valdo, a gente falou a respeito da sinalização, né, do trânsito, da questão da isenção. Agora vamos para uma outra parte, aí já não é uma parte tão boa assim, que é a questão que teve uma resolução do CONATRAN definindo que a partir do ano que vem serão cobradas multas dos pedestres e ciclistas. Como que o Departamento de Trânsito da cidade está se preparando para isso? Eu até comentei com você que hoje eu fiz um trecho, né, a pé e senti falta da faixa de pedestre no meu caso. Assim, eu teria que passar em alguns pontos onde não teria essa faixa. Como é que vocês vão se preparar para isso? As pessoas não precisam assustar, não, cara, que não é assim também, né? Vamos sair multando, não. Primeiro, no Código de Trânsito Brasileiro, que foi feito lá em 1997, o Código de Trânsito nosso lá de 97, né? Já completar lá os 20 anos, já era previsto no artigo 254 algumas situações pedestres. Pedestre que fechar uma via, que ele passar fora da faixa de pedestre, já poderia ser notificado. Só que não existia uma regulamentação. Não existia. E já é previsto há 20 anos atrás, já é previsto. Agora que o CONTRAN, né, Conselho Nacional de Trânsito, resolveu normatizar, regulamentar esse serviço. Então, hoje regulamentou nessas situações, que vai ser a resolução, se eu não me engano, 706 do contrato. Então, o ciclista que andar em cima do passeio, ciclista que andar na contramão de direção, isso tudo ele vai ser possível ser notificado. O pedestre que passar fora da faixa, que fechar a via, vou te dar um exemplo.
aqui na Avenida Tiradentes, tem uns bares aqui no final da Avenida Tiradentes. É muito normal acontecer lá, as pessoas fecharem a rua lá. Pode passar no final de semana e ver. Eles vão ocupando a rua, quando vê, ninguém passa. Há um tempo atrás você não podia fazer nada. Hoje pode. A partir do ano que vem, você vai poder chegar lá e fazer uma notificação para o cidadão, para ele, através com o CPF dele. Você vai pegar, normalmente vai abordar, vai pedir identidade, vai fazer notificação comum, normal, dentro de um bloco, a pessoa vai ter o seu CPF, pelo CPF. Ah, mas eu não vou pagar. Paga. Porque aquele CPF pode ser julgado no SPC. Então a pessoa vai ficar com essa dívida. Aí, tem certas outras situações que vai ter que se adequar ainda. Por exemplo, e se a pessoa for um menor? Ele tem CPF? Ele tem identidade? Às vezes não é obrigatório ele ter ainda. Como é que vai ser feito? Essa bicicleta que está lá, quando ela for recolhida, ela vai ser levada para onde? Como eu vou dar um contra-recibo? Então, a resolução ela ainda está muito vaga. Ela não está clara, totalmente clara. Eu acredito que eles vão ter que prorrogar o prazo. Porque tem vários detalhes ali na resolução que ficou no ar. Você não sabe o que fazer, por exemplo, se for um menor. Como é que você vai pegar um menino? Um menino veio com a bicicleta em cima do passeio. Aí o guarda municipal, a polícia militar, chega e vão fazer apreensão. Como é que eu vou fazer uma notificação para ele? Como eu vou levar essa bicicleta? Quem vai ficar responsável pelo depósito dessa bicicleta? Hoje nós temos um pátio, que pelo Detran fica responsável pelos veículos. Mas essa bicicleta, quem vai ser responsável? O município? Então existem alguns detalhes ainda que precisam ser ajustados. Eles pensaram mais, foi em situações, como eu estive já conversando, que a gente tem um grupo no WhatsApp que pega o Brasil inteiro só sobre trânsito. Então tem gente lá de Recife, tem gente do Rio Grande do Sul, tudo esse WhatsApp que a gente comunica sobre trânsito. Eles pegaram mais, foi por causa de situações como, por exemplo, Belo Horizonte. Tem uma passarela, e o pessoal a pessoa quebra e passa pelo meio da pista, colocando em risco a vida dela e do condutor. Em falar em colocar em risco a vida do pedestre e do condutor, tem um telespectador que entrou em contato aqui com a gente, que não quis se identificar. Ele falou assim, como que ele faz? Vamos supor, você está no semáforo, né, e o semáforo abriu. E na hora que o semáforo abriu, o pedestre quer passar, mas está fechado para ele. É o pedestre que tem que aguardar ou ele tem que esperar passar o pedestre para depois ele passar? Aí é que está a situação. Se o semáforo... Na fiscalização de pedestre. Isso. Né, Se no semáforo ele tem o grupo focal, o tempo destinado para o pedestre tem que ficar parado esperando o semáforo abrir para ele, o do pedestre. Se ele atravessar com o sinal para ele fechado, ele pode ser multado. Porque ele atravessou fora daquele horário, fora do local permitido e do momento permitido. Porque hoje, pela lei de trânsito, vamos supor, se na hora que o pedestre... Porque nem todos os sinaleiros têm o tempo, né? Isso. Ele só dá o pisca-alerta que vai ficar vermelho. E, às vezes, a pessoa está, principalmente quando é idoso, que a mobilidade é mais difícil, ele está no meio da pista. Então, pela lei de trânsito, a partir do momento que ele pisa na faixa, que ele está na faixa, todo mundo para e... Prioridade é o pedestre, é o mais fraco. Então, nesse caso, não é multado. Não. É prioridade pedestre. E uma coisa que eu peço às pessoas que façam é o seguinte... a maioria dos pedestres, eles acham o seguinte, eu venho no passeio, eu desço e entro na faixa. Gente, o pedestre, ele tem que mostrar a intenção de atravessar. Então, quando você chegar numa faixa pedestre, às vezes o motorista vem, ele não vai ter uma bola de cristal que você vai querer atravessar. Você tem que pôr o pé na faixa. Você tem que mostrar a intenção de atravessar. Não somente colocar o pé na faixa, mas dê um sinal. Dê um sinal para o motorista que você tem a intenção de atravessar, para que o motorista, porque isso é muito comum de acontecer, e já aconteceu em São João. Pedestre veio, pôs o pé na faixa, ele achou, não, pôs o pé na faixa, o carro tem que parar. O carro parou. Só que pela velocidade que os outros estavam imprimindo, acabou dando uma colisão traseira. E aí? Então, que o pedestre também, ele tem essa consciência. Quando ele for atravessar uma via, que ele mostre a intenção de atravessar, dê um sinal com a mão. Eu, por exemplo, eu vou atravessar a faixa pedestre, eu observo, vejo a distância que o veículo está vindo, para ver se
Se eu entrar, não vai ter perigo dele me atropelar. E eu dou um sinal com a mão. Dou um sinalzinho com a mão para o motorista ficar atento e evitar de um acidente. Houve até com um amigo meu. Quanto a essa questão dos acidentes, nós vamos falar no próximo bloco, que a gente tem que ir para o intervalo. Lembrando a você, telespectador, que hoje, dia 21 de novembro, nosso programa é ao vivo. Então, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie mensagem de texto ou WhatsApp para o 99972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.